Sim. Boa noite novamente. Aqui já começou a nossa gravação para todas vocês. Sejam todas bem-vindas ao nosso primeiro encontro de muitos, né, que vai ter. Mas hoje a gente está iniciando essa leitura de livro. Olha só, gente, esse livro ele é impactante, né? Caminhos de esperança. A gente vai trilhar um caminho de esperança na vida das pessoas que estão sem esperança. Então, quando nós não temos saída, a gente precisa encontrar uma trilha, um caminho, fazer desse caminho um caminho de esperança. Então, eu já mandei os PDF de exercício, eu já mandei os capítulos gravados para vocês. Espero que vocês tenham ouvido, e se não deu tempo, eu também entendo, vocês vão se organizar e vocês vão ouvir esse capítulo, né? Mas lá explica, mas hoje a gente vai ter aquele bate-papo aqui, a gente vai ter aquela conversa sobre esses dois capítulos para a gente resumir e entender o que esses dois capítulos traz para nós. O livro traz para nós conhecimento. Por exemplo, eu me apaixonei pela leitura, né? Eu já não posso nem falar muito sobre leitura, por isso eu estou assim incentivando todas vocês a ler, porque olha o nome do grupo. O livros é minha terapia diária, porque nem todo dia a gente consegue ir para o terapeuta, não é verdade? Então, a gente tendo um livro em casa, a gente consegue trazer esses aprendizados e ter um psicanalista ali, um terapeuta te avaliando todos os dias, que é seu livro, né? Vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Tá tudo ok? Tá tudo ok aí? Então vamos ver. A gente vai começar assim, ó. O primeiro capítulo, o que você não sabe sobre si mesmo pode mudar a sua vida. Isso já é uma frase profunda, né? Então, por exemplo, esse primeiro capítulo aqui tá falando para nós que a cada autodescoberta nós encontramos novas vertentes a respeito de quem nós somos e do que nós somos capazes. Porque às vezes nós não sabemos a capacidade que nós mesmos temos. Às vezes a gente fica tão assim focado nos problemas e esquece que nós temos capacidade sim de vencer os problemas, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele fala explorar o nosso interior e identificar os traumas que nos levam a agir, sem saber por que o fazemos de determinada maneira. E como desenterrar um tesouro escondido é como desenterrar um tesouro escondido que pode transformar nossas vidas. Olha a primeira pergunta para refletir. Você já se perguntou por que reage de forma exagerada em certas situações? Essa pergunta aqui, gente, traz para nós uma consciência que às vezes o problema nem é tão alto, o problema nem é tão gigante e nós encara ele fazendo uma tempestade no copo de água. Então, por que será que nós reagimos aos nossos problemas de uma forma exagerada? Você já parou para pensar sobre isso? Então, essa parte aqui, ó, fala sobre esse assunto, né? Então, antes de qualquer coisa, imagine a seguinte situação. Se você está numa reunião de trabalho, no meio da sua fala, alguém te interrompe, como que você se comporta? Você vai ter aquela paciência de ouvir aquela pessoa ou você já vai dar um grito? Ou você já vai impactar? Tudo isso são traumas que nós temos e a gente reage de forma automática. Nossa, eu não queria reagir assim, eu não sei, eu já de um grito, eu não sei porque que eu me comporto assim. A gente precisa avaliar por que será essa reação pode ser tão indicativo de um trauma emocional. Porque às vezes a gente acha que, meu Deus, eu não queria ser assim tão áspera, eu não queria ser tão grossa, mas quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já gritei, quando eu vejo eu já fiz coisas que eu não queria fazer. Então agora pense um momento em que você teve uma discussão com seu cônjuge, com seu companheiro, com a pessoa que você mora, sobre algo trivial. Como quem buscaria o filho na escola, você perde a paciência e reage de forma exacerbada. É provável que sentimos de desvalorização ou rejeição que você carrega desde a infância.
Talvez na nossa criança interior, lá da infância, quando a gente cresceu, a gente passou por um momento muito difícil, ficou com trauma, e às vezes a pessoa que cuidou de nós gritava, não deixava a gente se falar, não permitia a gente reagir, e a gente cresce com esses comportamentos. E quando a gente cresce e vai para a vida adulta, é aí que tá o problema, porque a gente reage de forma que a gente não queria. Então, esse livro terapêutico traz para nós olhar para a nossa criança interior, olhar para a situação que a gente viveu na nossa infância, para que a gente consiga entender e começar a curar ela, a abraçar essa criança interior, a olhar de forma agradável que ela não recebeu lá na sua infância, né? Que é a criança interior que mora dentro da gente. Não sei se todas vocês aqui é psicanalista ou às vezes já sabe um pouco sobre isso, mas nós temos uma criança interior dentro de nós, né? Mas vamos para outro exemplo aqui que ilustra bem como o trauma não resolvido pode se manifestar de forma inesperada. Então, verdade, Mara, isso é muito importante mesmo. Esse exemplo aqui, gente, traz para nós, ó, por exemplo, que fala, ó, esses exemplos ilustram bem como traumas não resolvido pode se manifestar de forma inesperada em situação do dia a dia. O processo de compreender e trabalhar esses sentimentos tende a ser desafiador, mas é essencial para alcançar equilíbrio emocional e uma vida melhor. Por exemplo, lembro-me de irritação que sentia ao chegar em lugares onde as pessoas ofereciam café. A autora está falando um exemplo da vida dela, que ela chegava nos lugares, o pessoal oferecia café e ela não entendia o motivo dessa irritação. Ela ficava irritada quando o povo oferecia café. Até ela lembrar que quando ela era criança, a mãe dela não fazia café em casa. E costumava brigar comigo quando eu pedia café na sala, na casa das outras pessoas. Então a mãe dela não deixava, entendeu? Aqui, ela lá na infância, ela teve problema com a mãe dela sobre que a mãe dela não queria que ela tomasse café, por exemplo. Até lembrar que quando eu era criança, minha mãe não fazia café em casa e costumava brigar comigo quando eu pedia café na casa das pessoas. Então a mãe dela não deixava ela tomar café, porque já que não fazia, também não ia para tomar na casa de ninguém. E ela então ela reprimia as emoções, porque ela tinha vontade de tomar café, mas ela não podia, ela ia apanhar da mãe. Então ela começou a falar que não gostava de café e cresceu falando que não gostava de café, só que não era verdade. Ela matou a essência dela, ela reprimiu a vontade dela para poder não desagradar a mãe. E quando ela cresce, ela não entende o porquê que ela ficava nervosa quando as pessoas ofereciam café. Quando ela lembrou disso, que ela já era uma terapeuta, ela já estava, né, se curando, ela foi entender que aquela dor dela virou um trauma. E aí ela descobriu, e aí ela voltou a tomar café. Então são assim as nossas emoções. Às vezes a gente reprime algo e depois não entende o porquê que fica nervosa, não sabe por que fica uma mulher irritada, explosiva, assustada. Tem tanto jeito de trauma, gente, que, olha, é só um dos exemplos. Então ela passou mal e desde então o meu inconsciente escondeu essa memória traumática, fazendo-me mentir para mim mesma, dizendo que eu não gostava de café. E aos 40 anos eu acabei cedendo à pressão psicológica, acompanhada de uma leve chantagem emocional do meu marido. E aí o marido dela é especialista em fazer café. E um dia fez um café gelado e deu uma xícara para ela. E quando ela tomou, ela recordou o gosto do café lá da infância e voltou a tomar o café. E aí ela contou esse exemplo, como foi que ela conseguiu destravar o trauma dela a respeito da raiva que ela sentia quando ela tomava café. Então aqui também ela conta outra parte dos sapatos, para quem está com o livro aí na mão, acompanhar, está na página 33.
Outra história envolve compras de sapato, que ela comprava, a mãe dela falava que ela tinha um negócio no pé que todo sapato que ela usava estragava. E ela ouviu isso várias vezes da mãe dela. E ela cresceu e ela ficou compulsiva por sapato na vida adulta. Quando ela ia comprar sapato, ela não comprava um, ela comprava 3, 4 e eram todos iguais. E ela não sabia por que ela reagia assim. Inconscientemente, ela pensava, eu preciso de 2, 3, 4 iguais, porque logo eu vou estragar, porque já que eu tenho um negócio no pé que acaba com os calçados, era o que a mãe dela falava. Ela acreditou, por isso é muito importante o que nós fala para os nossos filhos, porque as crianças, o cérebro deles estão em formação, e quando o cérebro está em formação, é que nem uma esponja, absorve tudo, e pai, mãe, pastor, professor, é a rei da verdade, né? As crianças realmente acreditam que tudo que eles falam é verdade. E aí eles trazem aquela certeza e cresce com aquela certeza que os pais falaram. E ela cresceu inconscientemente comprando 4 pares iguais. Gente, era um horror isso, né? E aí que ela foi descobrir que era por causa disso. Ela foi ressignificar, ela foi explicar, e aí para ela sair dessa compulsão desses par de sapato, e aí foi libertador. Então esse capítulo aqui traz essa crença, essa demonstração dessa crença que limitava ela, né? Essas crenças limitantes, muitas das vezes, são fruto de traumas dos nossos pais, combinado aos nossos próprios e palavras que ouvimos. Elas ficam guardadas em nosso inconsciente e potencializa os demais traumas que nós carregamos. A Bíblia também nos deixa questões da alma passarem em branco. A Bíblia também não deixa questões da alma passarem em branco. Passagem como: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Eu agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Está em Salmo 73, 21 e 23. Ou o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva do espírito abatido. Aí aqui, gente, já começa a falar o poder da autodescoberta. Quando nós descobrimos que quem nós somos de verdade, é essencial para que nós crescemos como pessoas e nos servimos bem. Quando entendemos melhor os nossos próprios sentimentos, medos e desejos, conseguimos tomar decisões que realmente fazem sentido para nós. E esse processo de olhar para dentro não só melhora a nossa saúde mental, mas também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais força. Sem contar com conhecer a nós mesmos, como nos permite ter relacionamento mais autêntico. Não era à toa que o aforismo conhece-te a ti mesmo, oriundo da Grécia, continua revelante hoje em dia. O autoconhecimento é a base de toda a saúde mental, e Carl Jung completou essa ideia ao afirmar que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. As suas palavras destacam a importância de explorarmos o nosso interior a fim de alcançarmos o verdadeiro entendimento a respeito de nós mesmos. Então, esse primeiro capítulo aqui termina, aí vem as perguntas. Para quem viu nos PDF, eu mandei lá. A primeira pergunta: identifica suas reações exageradas. Quais situações em seu dia a dia fazem você reagir de forma desproporcional? Sueli, mas como eu vou fazer isso? Você vai precisar dar um mergulho para dentro de você. O que você vai fazer? Eu sei que não é fácil, porque quando a gente não tem esse costume de nos observar, a gente não é fácil, mas é possível, tá? Então você vai começar a prestar atenção em você, naquilo que você viveu, para você começar a colocar para fora. Quando você começar a escrever, quando você começar a contar essas suas respostas no papel, vai começar abrir as gavetinhas do inconsciente, gente. A nossa cabeça é a mesma coisa de uma gaveta de pia. Quem é dona de casa que sabe. Quem tem a pia tem várias gavetas de colher, de pano de prato, de um monte de opções. E cada uma está no lugar. Assim são todas aquelas coisas que nós vivemos na nossa infância e vai ficando guardado dentro do nosso inconsciente, lá escondidinha.
que às vezes a gente não lembra mais e quando vê a gente lembra. Igual quando a gente puxa a gaveta de talheres ou de tecido, de pano de prato, tem uma toalha caída lá de trás que a gente fala, nossa, nem lembrava mais dessa roupa aqui, dessa toalha, né? Achava que nem existia. Assim vai ser as coisas do nosso inconsciente, quando a gente começar a lembrar, nossa, quando eu era criança, eu correndo no pé de, lá na rua, em cima no pé de goiaba, ou minha mãe me bateu, alguma coisa você vai começar a lembrar, você vai rir das suas lembranças. E é muito engraçado. Isso é mergulhar para dentro de nós. Eu confesso que quando eu iniciei a busca do autoconhecimento, eu também sofri no início, mas isso é muito importante. Então, a segunda pergunta, descubra a origem dessas reações, quais memórias ou sentimento antigo pode estar ligado a elas. Aí tem a terceira, tem a 4. Aí vem essa frase aqui, é por meio das autodescobertas que encontramos o caminho para uma vida mais feliz. Aqui, ó, eu gravei todo esse capítulo, tudo, gente, até a parte dos estudos de caso, exemplo do dia a dia, tá lá dentro do grupo que eu mandei para vocês. Eu não vou conseguir trazer tudo para vocês aqui, porque senão o tempo não vai dar tempo, né? Mas aqui eu quero dar uma pincelada sobre a carta para minha criança interior. Esse exercício é espetacular. Eu aconselho vocês fazer, procurar um lugar que você esteja sozinha, coloca um fundo musical, não querer pôr tudo bem, mas você precisa estar bem com você mesma, no quarto, para você contar uma história para sua criança interior. Mas não é para contar para a Sueli de 40 e poucos anos, é para contar uma carta para a Sueli lá de 5, 3, 10, 8, sabe? Você vai mandar uma carta para ela como se ela estivesse na sua frente, agradecendo, acolhendo essa menina por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu, por tudo que ela sentiu. E sentir tudo isso que ela sentiu, porque como criança ela não soube, ela não achou alguém para ajudar ela naquelas piores fases. E hoje você cresceu, e hoje você que vai ser amiga da sua criança interior. Então, ali no capítulo, explica certinho. Eu mandei o PDF, lá tá explicando. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar também, que eu tenho prazer de tirar as dúvidas. Agora, vamos para o segundo capítulo. Até aqui tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse primeiro capítulo? Eu tô falando muito rápido, vocês podem me falar aí, gente. Ah, Natália é sua convidada? Seja bem-vinda, Natália. É ela. Ela tá com o microfone fechado. Então, abre o microfone. Tá fechada. Só embaixo tem como você clicar no botãozinho. Agora sim. Sim, tá bom. Então, você desculpa porque eu tenho a minha mãe que eu fiz dela e eu tenho que ficar parando agora o horário que ela tomou remédio para deitar. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim, exatamente.
Eu tenho que aquela cabeça, sabe? Então hoje eu não sei. Sim. E hoje eu acabei de entender. Olha só, né? É Nath, né? Sinto muito por tudo que você viveu, né? Se sinta abraçada por nós aqui e a gente entende essas suas dores, porque é dificilmente nessa geração que a gente viveu, nós não passamos também por isso e nós não podemos culpar os nossos pais, porque eles vêm de uma geração assim também, né? A gente só dá o que tem. Então é o que eles tinham, é o que eles deram, né? Mas se sinta abraçada por nós, porque nós também estamos no mesmo processo, que é buscando conhecimento para nos libertar de todos esses traumas que vivemos e ter uma vida melhor. Porque quando você me fala que você também era agressiva, cresceu sendo agressiva, porque a sua mãe era muito, né, nervosa, agitada, ela deu aquilo que ela tinha. E você repetiu, só que hoje você já não está mais sendo assim, porque com certeza o conhecimento também foi chegando ao longo do tempo na sua vida e aos poucos a gente vai mudando. Parabéns pela sua atitude, seja bem-vinda a estar aqui conosco. Espero não ser a primeira vez que você continue, mas eu sinto muito por tudo que você está vivendo e você está no caminho certo, que é buscar conhecimento emocional. E toda enfermidade vem através das emoções reprimidas. Tá bom? Então, a gente vai dar continuidade aqui nesse segundo capítulo, que é a bagagem emocional. Lá a gente falou um pouquinho sobre como a gente mergulhar para dentro de nós, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós vamos entrar com a bagagem emocional. Quem aí vai viajar e arruma mala para levar as coisas? Todo mundo, né? Se a gente vai para uma viagem, a gente precisa levar roupas, casaco e tudo que vai precisar. Aqui a gente vai falar sobre bagagem não de viagem, aqui externa. A gente vai falar de bagagem emocional. Eu tenho a minha mala emocional, essa que é a Rosilda aí tem a dela, a Nath tem a bagagem dela e a Mara também tem a mala dela. E só a Mara sabe o que ela viveu na vida dela. Só a Nath sabe, eu sei, a Elsa sabe. E todas nós temos uma mala. Tem algum microfone aberto, se puder fechar, é porque da interfonia. Agora melhorou. Então, o que acontece? Quando a gente fala de bagagem emocional, é preciso trazer à luz da consciência aos conteúdos reprimidos ou inconscientes. Todo mundo aqui sabe o que é consciente, o que é inconsciente. Se não souber, fala que não sabe para mim poder explicar. Todos sabem o que é consciente e inconsciente? Então tá bom. Sim. O inconsciente é tudo que não lembra, o consciente é o que a gente lembra. Então, quando a gente fala de coisas reprimidas, vai para onde? O inconsciente. Reprimiu, não elaborou, não sentiu. Então, vai tudo para o esconderijo do inconsciente, que é as gavetinhas que nós acabou de falar, que fica guardado. Para que possamos nos libertar do passado que nos aprisiona com o conceito psicanalítico. Então, quando a gente fala de livro terapêutico, nós estamos falando de psicanalítico, que é terapia, terapêutico. Então, nós esquece as malas de roupa e traz para a mala emocional, que são as nossas emoções. Então, imagine que você está prestes a embarcar para as férias dos seus sonhos, o seu destino que você tanto almeja, uma praia paradisaica, e você mal pode esperar para colocar os pés naquela areia, relaxar, sentir a brisa do mar e finalmente escapar da sua rotina do seu dia a dia. Quem aí não quer, né? Meu Deus, é tudo que a gente quer. Contudo, em vez de uma mala cheia de roupa de verão, trajes de banho e protetor solar, você descobre que sua bagagem está lotada de roupas velhas e nem serve mais. Algumas estão desgastadas pelo tempo, outras rasgadas, mas mesmo assim você não consegue se desapegar dessas peças. Quem aí não gosta de desapegar de roupa, de objeto? Nossa, vai acumulando aquele monte, não usa, não tem mais utilidade, mas está ali. Assim são as nossas bagagens emocionais. Coisas que a gente tem dentro de nós
que é a falta do perdão, é a mágoa, é a raiva, é a ira, não sei de quem, alguém falou uma palavrão, você nunca esqueceu, isso são bagagens emocionais que você está carregando. É como se carregasse um pedaço de quem você foi, mas não mais de quem é o que quer ser. Antes de mais nada, é importante entender o que essas roupas velhas simboliza. Elas são uma metáfora para traumas. Então a gente está aqui trazendo uma metáfora de roupa para bagagem emocional, que em tempo simples são experiências capazes de deixar uma marca em nossa mente, no nosso coração. Pense, por exemplo, em uma criança que sofre uma queda feia enquanto aprende a pedalar. E o tombo somado à dor e o susto que ela levou. E gera nela um receio tão grande que ela decide nunca mais subir na bicicleta. Não é verdade, gente? Às vezes até aconteceu com você. Foi aprender de andar de moto, de carro, de bicicleta, e levou um susto e você pegou um trauma. Nunca mais quis. Isso é um trauma. Anos depois, essa pessoa sente um medo irracional. Fica com medo de tudo, até de andar de carro, de qualquer coisa. E aí esse medo toma conta de você e te paralisa. Ela evita moto, sente insegurança ao dirigir, até tem um medo inconsciente de novas experiências. Assim como foi um dia andar de bicicleta. Esse é um trauma isolado, mas que deixa uma marca duradoura. Então, quando a gente escuta alguém falar que tem medo, que tem insegurança, que tem isso, tem aquilo, não significa que foi de um dia para o outro. Isso tem uma raiz, isso tem uma história, isso está escondidinho nos inconscientes dele. Agora imagine alguém que cresceu em um lar marcado por brigas entre os pais ou por críticas incessantes. Esse tipo de ambiente pode deixar cicatrizes emocionais profundas. E para essa pessoa, essa circunstância diária pode gerar sentimentos de inadequação e uma ansiedade crônica. Quem aí é ansioso? Quem aí tem problema de depressão? Meu Deus, né? Tem que descobrir essas ansiedades. Não foi de um dia para o outro. São coisas reprimidas, são coisas guardadas na sua mala emocional. Precisa abrir essa mala. Mesmo após ela sair desse ambiente, é possível que toda situação afete a maneira como ela enxerga relacionamento e a própria autoestima. A maioria de pessoas que é ansiosa na vida adulta ou até mesmo na adolescência, se começar a puxar a história, ela contempla muita briga dos pais dentro de casa. É muita briga, é muito xingão, é um lar disfuncional. Quando fala lar disfuncional, é aquele lar que não tem paz. E quando fala lar funcional, é aquele lar que as pessoas compreendem, pergunta com amor e carinho para os filhos, pergunta se está tudo bem, você quer falar alguma coisa? A criança não tem medo de se expressar. Esse é o lar funcional, porque sabe que vai falar e os pais vão ouvir, mesmo que for algo errado. Às vezes lá fora faz alguma coisa na escola, ele chega e conta tudo, porque ele sabe que a mãe e o pai vai ter paciência. E quando a gente sabe que vai apanhar, será que nós vai contar? Nós não conta, porque já sabe que os pais vão bater. Então isso traz uma ansiedade para os filhos, e esses filhos crescem com muitas crises crônicas de ansiedade, né? Olha só. Exemplos assim ajudam a ilustrar como traumas emocionais que podem ser tão variados quanto suas causas. Cada experiência deixa uma roupa velha em sua mala emocional, e cada experiência é uma roupa velha. Então, cada coisa que você viveu está escondidinha aí na sua mala. E ao abri-la, você depara com peças mal cheirosas. Não tem aqueles lixos, aquelas roupas que fica escondida, que pega mofo? Dentro das nossas malas também precisa ver se não tem aquelas que tá fedendo, que tá mofada, que tem até bicho, larva, e às vezes é algo que aconteceu lá na infância, do estupro, de um abuso, de um abandono, é tanto tipo de traumas, gente, tanto tipo de abuso, palavrões. Aquela camiseta rasgada que faz lembrar de tombo de bicicleta, ou uma camisa que pertence ao seu pai já falecido, o que traz à tona uma saudade imensa, a dor da ausência, o luto, né? São lutos são coisas que a gente não aceita
que a pessoa foi embora, você não vive o seu processo de luto e fica ali com o coração sempre doendo quando alguém morre, traz toda aquela lembrança como se estivesse acontecendo naquele momento. O que havia sido programado para ser um momento de diversão torna-se um tempo de lembrança dolorosa e sofrimento emocional. Essas questões me fazem pensar em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, deixe as amarras do passado para trás. Em um paralelo interessante, eu posso citar o que Freud disse: é preciso trazer à luz das consciências os conteúdos reprimidos do inconsciente, para que possamos nos libertar do passado que nos aprisiona. Mas como fazemos isso na prática? Sueli, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou deixar o meu passado no passado? Como eu não consigo? Eu penso nisso 24 horas. Você precisa de uma ajuda terapêutica, você precisa de alguém que entenda como passar as ferramentas certas para você se libertar desse seu passado, porque precisamos deixar o passado no passado. Não vamos falar que vai esquecer, porque você não está com amnésia. A amnésia é que esquece, mas a gente pode não esquecer, mas a gente pode lembrar, mas com ressignificação. Quando a gente vai lá, ressignifica tudo aqueles abusos, toda aquela sofrência, toda aquela dor, aquela amargura, a gente vai olhar para aquilo com outro olhar e ali você vai conseguir não sofrer mais por aquele processo que você viveu, né? Então, o primeiro passo é a consciência. Você está tendo consciência hoje que você precisa mudar? Você já está dando o primeiro passo. Precisamos parar e refletir sobre as emoções e comportamentos que estão nos atrapalhando. O que é que te atrapalha? O que te faz sofrer? Essas perguntas têm que ser feitas a todo momento. Tá com dor de cabeça? Mas por que eu tô com dor de cabeça? A cabeça não ia doer se não tiver um problema. Dor de cabeça é um alerta de alguma coisa. A febre é um alerta que tá tendo algo errado no seu corpo. E às vezes a gente vai lá, toma um remédio. Tá certo tomar um remédio? Tá, não tô falando que não é para não tomar, mas mesmo isso você precisa saber o porquê disso que tá no seu corpo. O seu corpo tá como se fosse um apito, apitando, alertando, tem algo errado acontecendo. Quais são os medos que nos paralisam e as inseguranças que nos fazem duvidar de nós mesmos? Por que você se sente incapaz? Por que você tem medo? Por que você se acha inferior às outras pessoas? Por que você acha que as coisas dão errado só para você? São muitas crenças que nós temos. Quais mágoas ainda carregamos? Qual é a mágoa que você ainda não conseguiu perdoar? Porque perdoar não é só falar da boca para fora. Perdoar precisa ter um aprofundamento dentro para poder. Não adianta falar eu perdoei, mas dentro de você não está perdoado. Identificar esse sentimento é essencial. Para isso, a autorreflexão, a meditação pode ser ferramentas poderosas. Por isso é muito importante refletir. Por isso a psicanálise, a cura através da fala. Por que a psicanálise a gente busca a raiz, busca o problema na raiz? É porque é da raiz que precisa colocar remédio para que depois essa árvore dá um bom fruto. Por exemplo, se seu trauma é o medo de andar de bicicleta por conta de um tombo que você levou, talvez seja a hora de enfrentar esse medo. O que você passou que te paralisou? Eu deixo essa reflexão aí para você. Comece devagar, apenas sente na bicicleta para acostumar novamente. Depois tente pequenos passeios em locais seguros, cada passo, por menor que seja. Se a sua insegurança tem origem a um ambiente abusivo, processo de superação passa por uma reconstrução da sua autoestima. Por que tem muitas mulheres doentes, com depressão e muitas tirando a própria vida? Porque elas não descobriram o seu verdadeiro valor, a sua identidade, a sua essência. Elas acreditam que elas é incapaz, que ela não tem mais jeito e preferem morrer. Mas não é que quer morrer, elas querem tirar uma dor que tem dentro delas.
Talvez seja necessário afirmar sua qualidade e conquistar todos os dias, ou se cercar de indivíduos que apoiem, valide quem você é. Um exemplo disso é a história de João, um dos meus pacientes. Aqui ela começa a contar, né? Precisamos parar e refletir sobre as emoções e comportamento que estão nos atrapalhando. Aqui ela conta a história de João, ele descreve que em um lar onde sofria crítica em todo o tempo, como consequência, sempre se sentiu inadequado, incapaz. Esse rapaz viveu um ambiente que não era um lar disfuncional e ele cresceu acreditando que ele era incapaz. E na terapia ele foi descobrindo o seu verdadeiro valor para que ele pudesse, a autoestima dele, ele foi vendo e ressignificando. Ele é depois está no, vocês conseguem ler todo, que eu não vou ler todo para não daqui a pouco o tempo vence. Então essa pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. O que há em sua mala? O que há na sua mala? Será que tem muitas peças que precisa tirar daí? Pense na sua bagagem emocional como uma coleção de memória, sentimentos que você carrega desde a sua infância. Nem tudo nela é ruim. Algumas lembranças são como peças confortáveis que você adora usar, mas as outras, como mencionei, assemelham a roupas velhas rasgadas que já não servem mais. Dentro da sua mala pode estar escondida mágoa que você ainda carrega, como ressentimentos em relação a alguém que a decepcionou e te traiu. Quantas decepções, né, que às vezes a gente passa e a gente acha que não está prejudicando e é através disso que a gente está doente emocionalmente. Quem sabe uma amizade perdida de forma abrupta que deixou um vazio difícil de preencher. Há também a culpa que surge em situação nas quais você se sente responsável por algo que provavelmente estivesse fora do seu controle, como o erro no trabalho que continua pesando em seus pensamentos anos depois. Sabe aquele trabalho que você não consegue dizer não, que você faz de tudo, você não tem coragem de se posicionar, e fica ali só guardando coisas, a sua mala está cheia de coisas porque você não se posiciona. Isso faz mal para a sua saúde emocional. Da mesma forma, a vergonha, o medo, são questões que podem ocupar um espaço considerável. Medo de tudo, ansiosa, é uma pessoa que se sente insegura. Momentos marcados por humilhação. Alguém te humilhou? Como foi a sua humilhação? É uma sensação de inadequação, que não é boa, que é incapaz. Como uma lembrança da infância em que você foi comparada a outra pessoa de maneira negativa. Ou às vezes criança ouviu que os pais falou: por que você não é bom igual seu irmão? Por que você não é caprichosa igual sua prima? Isso são comparações. Isso traz um problema muito grande na vida de uma criança, quando fala, por que você não é igual fulano? Tá comparando. Quer dizer que anulou aquela pessoa, tá só elogiando o outro. Gente, isso traz um problema muito sério. Tem algum microfone aberto. Acho que é da dona Elza, da Rosilda aí. Oi? Seu microfone tá aberto. Então, gente, aqui fala sobre o luto, a traição. O luto são perdas que você ainda não conseguiu superar e que deixam um vazio e uma saudade de alguém querido que partiu. Às vezes você perdeu um filho, um pai, uma mãe, uma pessoa que você ama e você nunca superou. Então, o que acontece? Está tudo guardado na sua mala. Mas como fechar a mala? Você precisa fechar a mala. A mala está aberta, nós abrimos ela hoje. E você precisa ver agora, no seu inconsciente já vai começar a lembrança. Antes de eu fechar essa mala, eu preciso tirar algumas coisas dela que não presta mais. Você precisa organizar o que está dentro dessa mala. Não adianta só empurrar tudo. Eu vou empurrar e vou puxar o zip e vou fechar. Às vezes a gente faz isso, não faz? Só que depois a conta não fecha. Aí parece dor no estômago. Aí parece crise de ansiedade. Aí dá câncer. Aí dá um monte de problema.
porque a gente não quis tirar as peças sujas e emboloradas de dentro da mala. Então, vale a pena faxinar, ver o que presta, o que precisa doar. Então, primeiro tire tudo e revise suas memórias e emoções com honestidade. Pergunte a si mesmo, o que ainda está pesando em você? Em seguida, separe o que serve do que não serve mais. Entenda quais as lembranças ainda têm utilidade, quais são as que só se machucam. Se perceber algo que só traz dor, livre-se disso. Se às vezes tem algum pensamento que toda vez que você lembra, você passa mal, ou você se ira, ou você fica, sei lá, tem coisa que a gente lembra, a gente reage do mesmo jeito como foi naquele momento. Você precisa se livrar disso. Assim como jogamos fora roupas que não usamos, mas também precisamos nos livrar do que nos limita. Por exemplo, perdoar quem o magoou, não porque a pessoa merece, mas porque você precisa disso para seguir a sua vida. O perdão não beneficia o outro, o perdão beneficia a nós mesmos. Organize, então, as peças que ficarem, as boas lembranças, aprendizado e emoções que merecem espaço em sua bagagem. E esses são os itens que devem acompanhá-lo pelo resto da sua vida. Após fazer tudo isso, feche a sua mala e não se esqueça de dizer para si mesmo: estou deixando o peso para trás e me abrindo para o novo. Mereço uma jornada leve e feliz. Talvez você esteja carregando a mágoa de uma briga com um amigo. Pode ser a hora de fazer as pazes, nem que seja dentro de você, para você mesmo. Essa amiga está tão distante, você nem sabe onde ela está, mas você está com uma mágoa. Faz uma carta para ela, pega um caderno e põe tudo para fora. Ah, eu tenho vontade de xingar ela. Pois xingue. Pois chama do nome que você querer, fala o que você quiser falar, coloca tudo para fora e depois você despede dela e queima essa carta. O seu cérebro entendeu o que você falou, o que precisava ser falado. O nosso cérebro, ele não entende se é passado, presente ou futuro. O nosso cérebro, ele realiza como se fosse aqui e agora. Então, gente, estamos chegando no finalzinho aqui, ó. Pense no seguinte: a mala da vida sempre terá algo dentro, mas quem decide o peso a carregar é você. É você que sabe o peso que você quer carregar. Se alguém der uma mala de 1.000 quilos para você puxar, você consegue? Não. E 100? Ah, melhorou. E 50? Ah, eu não quero, eu quero de 10. Então você coloca pouca coisa. Vai fazer uma faxina nas suas malas aí, tirar tudo que está te atrapalhando. Descarte o que não serve, organize o que importa e leve apenas o essencial para as suas próximas viagens. Portanto, que tal fazer uma pausa agora e olhar na sua bagagem emocional? Tire as roupas velhas e abra espaço para uma vida cheia e nova de experiência. Aqui vai começar o questionário do segundo capítulo. Eu já mandei para vocês dentro do grupo os PDF. Lá explica direitinho como é para responder. Espero você tirar um momento sozinha para você. Se permita mergulhar, se permita fazer uma faxina dentro da sua mala e ver aquilo que precisa continuar com vocês ou que você precisa doar, rasgar, jogar fora, queimar, mas que você precisa olhar e vocês vão se sentir uma vida mais leve, mais calma e feliz. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, ainda falta 14 minutos para encerrar. O que vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Fica à vontade. Sim. Sim.
Peso. Sim. Exatamente. É uma terapia, né, Mara? É uma terapia. É uma terapia, eu ia dizer, nossa, isso aí é uma terapia dupla. Sim. Porque a gente vai lendo, tem atividade, Sim, exatamente. É maravilhoso. conseguir se ver uma na outra. Sim, Que é isso, é assim. E quem de exatamente. nós aqui não carregamos bagagens, roupas, muitas vezes negociamos? Sim. Sim. Sim, exatamente. É um mergulho profundo para dentro de nós. Coisas que você nem imagina, ali está ensinando a gente a fazer. Então, cada vez que nós for se encontrar, obrigada, Mara, pela sua participação. Cada vez que nós for se encontrar, nós vamos ler 2 capítulos. Então, vocês aceleram aí nesses exercícios. Eu vou gravar na sexta-feira mais 2 e vou mandar no sábado, para que vocês tenham um final de semana para vocês colocar em prática. Por que se eu li 2 capítulos? Eu vou explicar. Porque se eu fosse só um capítulo, vocês iam ter que me pagar 2 meses. Porque cada encontro é uma vez por semana. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu trago 2, porque 4 vezes termina o livro. Um mês nós terminamos o livro. Esse livro é só 8 capítulos. Então, é 2 por vez, entendeu? Vai ter livro que eu não vou conseguir fazer isso. Vai ter que ser 2 meses no mesmo livro, porque tem livro que é mais grosso. Tem livro que é bem mais grosso. O Síndrome da Boazinha é bem mais grosso, mas também é outra terapia aquele livro, gente. O Síndrome da Boazinha. Então, gente, vocês fazem a tarefa, não dê... esse é maravilhoso também. E tem também lá aquele outro, até depois eu vou falar para vocês qual que vai ser o próximo. Mas tem alguma pergunta, Nath? Quer perguntar alguma coisa? O nosso tempo falta só 10 minutos. Eza, quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa em dúvida sobre esses 2 capítulos? Não, tá bom. Tem que Não, fica tranquilo. Sim. Sim. É porque... Sim. 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 É psicanalista. E a gente... pode falar. Uhum. Mas eu entendo, Sim. 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 Exatamente. Sim.
Sim. Mas se sinta abraçada, se sinta acolhida por nós e nós não vamos te julgar, porque nós sabemos desses mecanismos de defesa. E nós. Exatamente. Sejam todas bem-vindas, se sinta amada e acolhida. Aqui é um lugar sem julgamento, sem crítica, e nós entendemos que são mecanismos de defesa. Por isso que você passou por esse processo. Parabéns, Elza, de você se permitir, de você enfrentar sua mente, que a sua mente mente. São mecanismos de defesa que quer não deixar você sair desse lugar que você tá, que é o autoconhecimento, é como se fosse um sabão da lavadeira, para chegar e lavar a roupa suja. Porque se você não venha para o conhecimento, você sempre fica no lado vitimista. E o vitimismo mata qualquer um, porque a gente não quer ver. É uma escama nos nossos olhos e a gente precisa enfrentar. Aqui nós não estamos fazendo terapia, gente. Aqui é um momento terapêutico, tá? Porque tanto é como a Elza é minha irmã, eu nem poderia fazer terapia com ela por causa do nosso emocional. Mas aqui não é uma terapia individual, aqui é autoconhecimento. Quando fala autoconhecimento, a gente, através do conhecimento, a gente vai tirando as escamas. Mas não é uma terapia individual. Nem posso atender ela. Mas a gente pode transbordar conhecimento através da leitura. Sim. Sim. Seja liberta pela sua fala. A terapia, a cura é através da fala. Quando você fala, você tira dentro de você todo esse peso. Por que, que eu sou diferente? Por que, que só eu? Então, isso já é um peso emocional. Você abriu a sua mala. Você está abrindo a mala e tirando as peças sujas de dentro. De quantos anos, gente? Se sinta amada, abraçada e não se cobre em falar, eu preciso mudar logo. Não, é um pouquinho todo dia. 1% todos os dias. Você já está no caminho, no processo. Parabéns, você é uma vitoriosa, viu? Quer falar, Nath? Ah, eu acho maravilhoso. Sim. Uhum. Sim. Sim. O pouquinho que tem já transborda, né? Ô, Mara, você pode tirar uma foto pra gente? Falei, então vamos segurar junto. Ai, que bom. Que bom. Fico muito feliz com a colaboração de vocês e vocês se sintam vitoriosa, porque vocês deram o primeiro passo, né? Pode tirar, Mara? Tirou? Então, gente, já tá chegando no final, no reloginho aqui não tá mostrando, mas na hora que cair, caiu, né? Eu quero agradecer a presença de cada uma, as outras vão assistir gravada, depois eu vou mandar esse mesmo vídeo lá dentro do grupo. A Nath quer saber como funciona, pede o link para a Elza para você entrar no nosso grupo. Por exemplo, é o Projeto Solidário, porque tudo isso que eu estou fazendo aqui são valores simbólicos de um projeto solidário para ajudar o emocional das mulheres. Vai ter esse mês terapia em grupo, vai ter esse mês aqui, essa parte do livro que a gente está lendo. Terminando esse, vai ter outros. Isso tudo começou em março. Por quê? É o mês das mulheres. Então, a gente precisa equilibrar o emocional das mulheres. E também vai ter 4 sessões, por exemplo, de série, de aula, e cada tema é um encontro.
Valores, simbólico. Esse 4 encontro vai ser por R$100, que é esse cada tema. Então, não é esse é do livro. Esse você está pagando apenas R$60. Quem está aqui pagou R$60. Então, o que acontece? Ah, Sueli, mas ainda é caro. Vai para o grupo. O grupo é R$50. Quem participa dos meus grupos tem um valor específico. Então, você vai pedir para minha irmã, a Elza, o link e você vai entrar e participar. Tá com dúvida? Pode me chamar no particular, tá bom? É um prazer ter vocês. Espero ter contribuído, transportado. Sim. Tem várias, eu sou assim, às vezes eu falo assim, não sei como é que você consegue fazer tanta coisa. Não sei, depois que eu entrei há 3 anos atrás, que eu descobri isso, parece assim que eu quero chegar nas pessoas, chacoalhar, a gente acorda pra vida, porque fez muito bem pra mim, entendeu? Então, tudo que é bom pra gente, a gente quer contribuir pro próximo. Por isso que eu tenho esses grupos com preços muito simbólicos. Ah, não quero, eu quero particular. Aí é outro valor, é outra coisa que você pode me chamar e ter uma sessão terapêutica individual também. Tá bom? Vai terminar, fica com Deus. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.